Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9, o reinado de Joás. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre primeiro e segundo reis. A lição de número 9, o reinado de Joás, tem como objetivo geral afirmar que o pecado leva o homem à ruína e como objetivos específicos apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar a restauração do templo, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Bem, o comentário da nossa lição está baseado em 2 Reis, capítulos 11, 12 e também no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 24. São os dois textos bíblicos que abordam sobre o reinado de Joás. Bem, inicialmente em nosso comentário vamos abordar alguns aspectos iniciais relacionados ao reinado de Joás. O rei Joás governou o reino de Judá após a sua avó Atalia ter usurpado o trono de Judá, com a morte de Acasias, que foi pai de Joás. O reinado dele foi um reinado curto, de apenas 1 ano. As informações familiares acerca deste rei é que Acasias era filho de Jorão e sucedeu-lhe no trono. Este casara-se com Atalia, filha de Acabe. Portanto, Jorão e Atalia eram pais de Acasias, que era pai de Joás. Tanto Jorão quanto Acasias foram péssimos reis no sentido de promover a idolatria em Judá, incentivados por Atalia, que aprendera muito bem a adorar a Baal e a Azerá, com seus pais Acabe e Jezabel, conforme nós vimos numa lição anterior. Acasias foi morto por Jeú enquanto visitava o seu tio Jorão, que era rei de Israel, que estava convalescendo de um ferimento de guerra. A morte de Acasias foi o cumprimento da profecia, está lá em 2 Crônicas 22:8, proferido por um dos filhos dos profetas da escola de Eliseu. Inicialmente, o comentário da nossa lição comenta sobre o livramento de Joás. Bem, naqueles tempos do Antigo Testamento, como aconteceu também em outros momentos da história, nós vimos então muitas disputas pelo poder. Isso era típico do mundo antigo e aconteceu também nos reinados de Israel e também de Judá. Havia disputas acirradas pelo poder. Nesse período anterior a Joás, havia então muita disputa. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel, que persistia inclusive na idolatria por meio de Acabe e de Jezabel, que haviam sido reis de Israel, o reino do norte. Atalia, a filha de Acabe, casou-se com Jorão, rei de Judá, que era filho de Josafá. Então, Atalia, mãe de Acasias, ela usurpou o trono e começou a reinar no seu lugar quando este foi assassinado por Jeú. Nós falamos isto agora há pouco. O povo de Judá então estava, de certa forma, acostumado com a adoração a Baal e a Azerá. Mas a Atalia, ela incrementou, podemos dizer assim, que Atalia aprofundou e incrementou a adoração então a essas falsas divindades, a esses falsos deuses. E neste momento então nós temos uma trama então real para o livramento então de Joás. Aqui nós vemos então entrar em cena o sacerdote Joiada. Uma das formas utilizadas por Atalia para incrementar a adoração a Baal e também a Azerá, ela se apropriou dos utensílios sagrados do templo do Senhor, que fora levado inclusive para o templo de Baal. Inclusive tinha um sumo sacerdote nessa época dessa falsa divindade, o nome dele era Matã, que foi morto inclusive na época da restituição do trono para a dinastia de Davi através de Joás. Então, a ascensão prematura ao trono de um menino em Judá reflete então a situação periclitante em que o povo vivia sob o reinado de Atalia, a ponto dela não ser considerada rainha, apesar de ter sido na linhagem dos reis de Judá. Quando você lê a lista dos reis de Judá, nós temos Roboão, Abias,
Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalias, Joás, Amazias, enfim. Então você observa que Atalia então foi a única mulher que entrou nesta lista de reis, no caso ela é uma rainha, ela através da usurpação. É nesse momento então que entra em cena a coragem do sacerdote Joiada, que é comentado aí na lição. Atalia então era uma rainha, era uma pessoa perversa, tornou-se logicamente uma rainha perversa. Essa perversidade ela herdou de Acabe e de Jezabel, e para se assentar no trono, ela então usou de vários artifícios e manobras políticas, e uma das coisas que ela fez foi matar todos os membros da família real, inclusive os seus netos. Isso está em 2 Crônicas 22:10. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Nessa época ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia, chamada Jeoseba, que era esposa do sacerdote Joiada. Ele ficou escondido lá nesta sala por cerca de 6 anos. Nesse período, então, Joiada, que era o sumo sacerdote, ele preparou então Joás para assumir o trono. E aí nós vemos então a estratégia então que ele utilizou, né? A estratégia então que ele utilizou. A estratégia foi uma estratégia bem sucedida. Quando Joás completou 7 anos, o sacerdote, né, Joiada, armou então a estratégia para colocá-lo então como rei, e nesse caso como um legítimo rei. Ele fez uma combinação com os sacerdotes, com os capitães da guarda, e no dia planejado, conforme for estabelecido, ele então destituiu Atalia e proclamou Joás como rei. Nós vemos isto em 2 Reis, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 4. O texto diz então que nesse dia então designado, ele planejou tudo, ele colocou pessoas da guarda ali, isso está no capítulo 11 de 2 Reis e também o versículo 11, e estava ali também os da guarda, que cada um tinha armas na mão, desde o lado direito até a casa real do lado esquerdo. E então o texto diz que Joiada fez sair o filho do rei, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu o livro do testemunho. O livro do testemunho era uma cópia da lei. Salmo 119, 88. De acordo com Deuteronômio 17, 18 a 20, uma cópia da lei deveria ser guardada pelo rei e ele deveria tê-la consigo e ler durante todo o dia da sua vida. Naquele momento, então, ele foi ungido como rei. Joás foi ungido como rei, né? Normalmente era um sacerdote ou um profeta que ungia os reis do Antigo Testamento. Quando aconteceu então esta cerimônia ali na região do templo, que Atalia ouviu o clamor dos guardas e do povo, ela correu para a casa do Senhor, para o templo, para ver o que estava acontecendo. E quando lá chegou, olhou, e o rei estava junto a uma coluna. Era uma das colunas, Jaquim ou Boaz, ali em frente ao pórtico do templo. Isso está em 1 Reis 7, 21, uma plataforma elevada no pórtico do templo. E o texto então diz que junto ao rei todo o povo estava então alegre, tocavam trombetas. Quando Atalia então viu aquela cena, o texto diz que ela rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. E o texto diz então que naquele momento o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse para eles então: fazer sair por entre as fileiras, e então, se alguém a seguir, matai-o à espada. Eles então começaram a perseguir Atalia e não a mataram na região do templo, na casa do Senhor, né? Uma execução dentro do templo não seria apropriado para a área do templo, já que o templo era um local de culto. Isso está em 2 Crônicas 24, 20 a 22. Portanto, os soldados agarraram Atalia e a mataram numa das entradas do
palácio. Ela então foi morta. A estratégia então foi bem sucedida. Então, com a ajuda do sacerdote Joiada, Joás então foi ungido rei, Atalia então foi perseguida e foi morta. Bem, é nesse momento agora, na segunda parte do nosso comentário, que nós temos então o reinado de Joás e a reparação do templo. Joás agora começa a reinar. O reinado dele está no capítulo de número 12. No capítulo 11 de 2 Reis, nós temos a Joás sendo ungido como rei. No capítulo 12, nós temos então uma descrição do seu reinado. Bem, o texto diz que quando ele então começa a reinar, o texto diz que ele reinou por 40 anos, né? 40 anos foi a duração do reinado de Joás, e o texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, durante os dias em que o sacerdote Joiada estava vivo. Mas o versículo de número 3 diz que ele não tirou os altos, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Os altos, então, eram locais de culto. Normalmente ficava num monte, num lugar mais elevado, onde se prestava, então, o culto, que sacrificava e queimava incenso, né, aos deuses, às divindades pagãos. Então, ele não eliminou esses locais de culto, que eram, inclusive, contrários à lei mosaica. Mas o texto diz que ele arrecadou dinheiro para consagrar o templo, para reformar o templo. O que estava acontecendo nessa época? O templo, então, devido às práticas idólatras dos deuses anteriores, ele foi, então, abandonado, né? Foi quando, então, ele propôs, então, uma reforma no templo. O texto diz no versículo 4 que deveriam trazer, então, dinheiro. Essas ofertas eram dadas para os sacerdotes, eram usadas então para sustentar o templo. Nós observamos isso no versículo 4, né? As ofertas principais equivaliam a meio ciclo tomada de cada homem, de 20 anos ou mais, né? De 20 anos ou mais acontecia então essa oferta, sempre que havia também o censo, também os votos pessoais e também as ofertas voluntárias. O texto então diz que eles trouxeram dos seus conhecidos, as pessoas traziam, as pessoas ofertavam, e o texto diz também que havia fidelidade, né? No versículo de número 15, o comentarista comenta sobre a fidelidade dos tesoureiros, tanto na arrecadação, no manuseio, na utilização então do dinheiro, e o comentarista também comenta acerca da fidelidade também do povo, né? Não importa a quantia que está sendo administrada, o importante é a fidelidade envolvida durante todo o processo, a fidelidade no manuseio do dinheiro. Aqui entra então a ética relacionada a essa questão financeira. A ética relacionada à administração financeira na igreja deve envolver ética na captação dos recursos, a captação dos recursos deve ser ética, o manuseio também dos recursos e também a utilização dos recursos. Então, pelo menos nessas 3 instâncias, né? Logicamente, são as 3 instâncias relacionadas a finanças na igreja, principais. A captação, o manuseio e a utilização dos recursos deve ser de maneira ética. O comentarista, então, comenta sobre essas questões aí na segunda parte, no ponto 3. Então, foi um fato, então, digno de nota aqui a utilização, a reforma do templo. Ali foi colocado, então, uma caixa de coleta e as pessoas traziam e colocavam ali, e o dinheiro, então, era administrado com fidelidade. Isso é digno de nota, então, no reinado de Joás. Agora nós temos a terceira parte, que é a conspiração contra Joás. Nós passamos então para o texto de 2 Crônicas, no capítulo 24. Nós temos então a história mostrando, a narrativa bíblica, o cronista mostrando que
Joás ele não tinha firmeza nas suas convicções, ele se deixava levar por facilidade. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 17, diz: depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta culpa veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, depois da morte de Joiada, o sacerdote, os príncipes de Judá então convenceram o rei Joás que ele precisava retornar à prática da idolatria. Então, com a morte do velho sacerdote, ocorreu então uma mudança, uma virada no reino de Joás, né? O texto diz que ele os ouviu, ou seja, os ouviu aí nesse texto quer dizer que ele deu o seu consentimento para a adoração de ídolos, o que então aconteceu. Bem, o texto então diz que o Senhor lhes enviou profetas, segundo Crônicas 24, 19, para os reconduzir a si. Esses profetas então testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. A justiça de Deus então castigou o mal de Judá. Nós vemos isto. Deus misericordiosamente enviou profetas para adverti-los, para pregar para eles a verdade do arrependimento, mas eles não se arrependeram. E no versículo 20 diz que o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Aqui nós temos então um exemplo específico de Zacarias, filho de Joiada, que não deve ser confundido com Zacarias, filho de Baraquias, que aparece lá no livro do profeta Zacarias. É aludido pelos autores do Novo Testamento em outros textos, como também Atos 7 e Hebreus 11, 37. Esse sacerdote disse ao povo que a fidelidade ao Senhor era a condição para eles continuarem sendo abençoados por Deus. A conspiração contra esse homem que falava a verdade tinha anuência da completa autoridade do rei, e a ele foi atribuída a maior parte da culpa pelo homicídio. Isso está então em 2 Crônicas 24, 21. Assim diz Deus: por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. O texto diz no versículo 21 que eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. E o texto diz no versículo 22 que assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, este ao expirar. Então nós vemos aqui o declínio então do reinado de Joás, né? O declínio então do seu reinado, com essa atitude de não dar ouvido então às advertências de Deus. Ele desobedeceu o que Deus tinha falado, ele perdeu a confiança em Deus, a consciência dele já estava contaminada, intranquila. Assim agiu então o rei Joás. Ele conhecia o caminho correto, ele ouviu a advertência, mas ele preferiu seguir pelo caminho tortuoso e pelo caminho da apostasia. Foi quando então houve a conspiração e a morte também no reino, né? E assim nós temos então o juízo de Deus então contra Joás, que está no versículo de número 23. Deus castigou a apostasia de Joás com a derrota pela Síria e as mortes na mão do próprio povo. O versículo 24 diz então, versículo de número 24, diz assim, que o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque esses deixaram o Senhor Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Ou seja, nós observamos aí Deus então cumprindo, né, a sua palavra. Deus castigou então a apostasia de Joás com a derrota pela Síria e a morte então nas mãos do próprio povo. O texto então diz, versículo 25, quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito, e ele então morreu. Então houve uma conspiração contra o rei Joás, depois que ele atuou em relação
ao profeta Zacarias, e ele então foi morto pelas pessoas que estavam próximas a ele ali, os seus servos. Ele ficou doente, eles conspiraram contra ele e ele morreu. No versículo de número 26, que ele foi sepultado na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Foram esses que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a moabita. Então nós vimos aqui o fim trágico então do rei Joás, né? Então nós observamos aqui esse declínio do reinado dele, o assassinato de Zacarias e também a conspiração contra o rei e também o seu fim trágico. É o que nós vemos então aqui no texto. Bem, o que nós podemos então tirar de lições aqui desse texto do reinado então de Joás? Bem, nós podemos tirar algumas lições, né? Aquele rei Joás, ele tinha tudo para dar certo, mas ele não deu certo porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Desobedecer a palavra de Deus, então, pode ser trágico, né? Pode ser trágico. E foi isso que aconteceu com ele. A segunda coisa que nós observamos foi aqui o fato digno de nota no reinado de Joás foi a reforma do templo e a fidelidade, que foi destacada, uma das qualidades, uma das virtudes que você pode comentar ali na sua sala sobre a questão da fidelidade. A fidelidade tanto daqueles que manuseiam as finanças da igreja, quanto daqueles que contribuem. Isso é um fato digno de nota aqui. A fidelidade é um atributo que enobrece. E depois nós vimos então o fim trágico, né? Aqui nós vemos o perigo de não se ouvir as advertências de Deus. Deus usou o profeta Zacarias para advertir o rei Joás, mas ele não deu ouvidos às advertências. Deus muitas vezes tem utilizado pessoas, circunstâncias, a sua própria palavra para falar conosco, e se nós não dermos a devida observância, nós podemos sofrer também as consequências. Lembre isto para os seus alunos. Quantos estão ouvindo as advertências de Deus, mas não estão obedecendo às advertências divinas? E isso pode ser trágico na vida de uma pessoa, né? Foi isso que aconteceu então no reinado então de Joás. Então ele entrou em decadência. Desobedecer à voz de Deus é entrar em decadência e sofrer as consequências. Foi o que aconteceu então com o reinado de Joás. Então Joás, ele reinou durante 40 anos, começou bem, a sua fidelidade foi somente durante o período em que estava vivo o sacerdote Joiada. E depois o seu reinado entrou em declínio. Aqui você pode também fazer uma aplicação. Quantas pessoas só são fiéis pela influência de uma pessoa, mas quando esta falta, ele perde a fidelidade a Deus, né? Aqui nós observamos também a importância, a influência que nós exercemos sobre as pessoas. Que tipo de influência você tem exercido sobre as pessoas? O sacerdote Joiada, enquanto ele estava ali, ele ajudou o rei Joás, ele estimulou ele a agir com bom senso, mas ele não prosseguiu nessa utilização do bom senso e do temor a Deus depois da morte do sumo sacerdote. Então, esse é o reinado então de Joás no Antigo Testamento. Que você então possa atentar para essas lições, estude 2 Reis no capítulo 11 e 12, também o capítulo 24 de 2 Crônicas. É muito importante que você esteja com o texto bíblico aberto para mostrar para os seus alunos e apresentar para os seus alunos o texto bíblico. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós vamos ficar por aqui. Agradecemos a você que tem nos acompanhado, que tem compartilhado. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para nós vermos então como você está recebendo esses vídeos. Logicamente, esse vídeo não é um vídeo exaustivo, nós procuramos aí dentro de máximo 30 minutos ou pouco mais, né, enumerarmos os principais pontos então da lição.
Que Deus o abençoe, nós agradecemos a você e nós esperamos encontrar você no próximo vídeo, na próxima lição. Que você tenha uma boa aula e não perca a oportunidade de destacar então para os seus alunos as verdades contidas nesta lição de número 9, o reinado de Joás. Que você seja um instrumento de Deus, regue tudo com oração e apresente os seus alunos também ao Senhor. Sempre torne as lições práticas. Não é suficiente você tão somente levar informações para a classe, mas você fazer a devida aplicação. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.